Era para ser um domingo comum. O assado ainda fumegante na mesa, os copos pela metade. Aquele tipo de cena que as pessoas postam no WhatsApp para mostrar que a família está bem. Então ela disse: minha nora, a voz cortante como lâmina. O senhor é só um mendigo aqui mesmo. As palavras não ecoaram. Elas caíram pesadas. Definitivas. Meu garfo escorregou no prato. Do outro lado da mesa, meu filho, meu único filho, não se mexeu. Não me defendeu. Não a corrigiu. Apenas baixou os olhos para o copo de vinho, mexendo o líquido vermelho como se pudesse engolir aquele momento inteiro. Eu fiquei calado. Não por fraqueza, mas porque o silêncio em momentos assim tem mais peso do que qualquer grito jamais poderia ter. Eles pensaram que meu silêncio significava rendição. Pensaram que eu continuaria engolindo cada insulto da mesma forma que havia engolido os últimos anos de ombros frios, comentários sussurrados e portas fechadas na minha própria casa. Mas estavam enganados, e eles vão pagar por ter confundido meu silêncio com fraqueza. Não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar de onde vocês estão assistindo. A sala caiu naquele silêncio desconfortável, o tipo onde cada som parece uma traição. O arrastar da faca no prato, o zumbido baixo da geladeira, o relógio na parede marcando segundos que pareciam julgamentos. Eu sentia a pulsação na têmpora, um tambor lento e constante. Mas por fora, eu estava imóvel, o rosto impassível como se não tivesse ouvido nada. Minha nora, Cíntia, se remexeu na cadeira com um sorrisinho satisfeito. O tipo de sorriso que alguém usa quando sabe que acertou onde dói. Meu filho, Rafael, finalmente levantou os olhos para os meus por um breve momento. Não havia pedido de desculpas ali. Não havia vergonha, apenas o olhar vazio de um homem cansado demais, ou covarde demais para defender o próprio pai. Esse olhar cortou mais fundo do que as palavras de Cíntia jamais poderiam cortar. Pousei o garfo delicadamente, o som ecoando pela mesa. Com licença, eu disse, a voz baixa, calma, medida. Ninguém se mexeu enquanto eu afastava a cadeira. Saí para a varanda, o ar da tarde mais fresco do que esperava, carregando o cheiro fraco de chuva e grama cortada. As cigarras começavam seu coro noturno, indiferentes à fratura que havia se aberto dentro daquela sala de jantar. Lá fora, no silêncio, tirei o velho relógio de bolso de prata do colete. Sua superfície estava riscada, gasta pelos anos de uso, mas ainda fazia tic-tac constante como sempre. Meu pai me deu esse relógio quando completei 18 anos. Me disse, controle o tempo, mas não deixe o tempo te controlar. Eu havia carregado ele durante o serviço militar, durante madrugadas trabalhando em turnos que não queria, durante décadas de sacrifício para manter um teto sobre a cabeça da minha família. E agora estava aqui, parado na varanda de uma casa que construí com minhas próprias mãos e minhas economias de uma vida inteira, sendo chamado de mendigo nela. Pensei no dia que Rafael trouxe Cíntia pela primeira vez. Ela tinha uma doçura naquela época, ou pelo menos eu achava que tinha. Olhos brilhantes, palavras educadas, sempre se oferecendo para ajudar com a louça. Lembro de pensar, ele tem sorte. Ela vai cuidar bem dele. Mas pequenas rachaduras se mostram rapidamente se você souber onde olhar. Ela começou fazendo comentários pequenos quando achava que eu não podia ouvir. Sobre a poltrona velha na sala. Sobre como eu assistia ao jornal alto demais. Sobre como a conta de luz disparou depois que me mudei para cá. Cada palavra não era muito sozinha, mas juntas elas formavam uma armadilha. E Rafael, meu menino, ele foi criado para saber mais que isso. Criado para respeitar os mais velhos, para honrar o sacrifício. Mas em algum lugar do caminho, talvez quando começou a subir na empresa, quando a influência de Cíntia ficou mais forte, ele começou a se afastar. Ainda me chamava de pai, me pedia para cortar o peru no Natal, mas seus olhos vagavam quando eu falava, e seus silêncios se estendiam mais a cada ano. Me apoiei no corrimão da varanda, ouvindo os sons abafados de risadas lá de dentro. Eles não esperaram por mim, continuaram comendo como se eu fosse nada mais que uma cadeira vazia.
Por um breve momento senti o ardor das lágrimas pressionando o canto dos meus olhos. Não por mim, mas pelo menino que criei, o menino que uma vez se grudava na minha perna quando tinha medo de tempestades, que costumava enfiar bilhetinhos na minha marmita dizendo: "Eu te amo, pai." Aquele menino havia sumido, substituído por um homem que sentava em silêncio enquanto a mulher me destroçava com palavras. Fechei o relógio com um estalo seco. O tempo havia acabado para minha paciência. Quando voltei para dentro, ninguém olhou para cima. Cíntia estava rindo de alguma coisa no celular e Rafael mastigava devagar, perdido em pensamentos. Passei por eles, passei pela sala de jantar e desci o corredor até meu escritório. O cheiro de papel, tinta e couro velho me cumprimentou, confortante em sua familiaridade. Me sentei na mesa de carvalho, abri a gaveta e peguei uma pasta que não havia tocado em anos. Escrituras, extratos bancários, contratos, todos eles levavam meu nome. Todos eles provavam que eu estava longe de ser o mendigo que ela havia me pintado. Passei a mão sobre os documentos, meus dedos traçando os selos em relevo. Minha mente começou a trabalhar, devagar e constante como um motor há muito tempo adormecido voltando à vida. Cíntia e Rafael pensavam que tinham a vantagem. Pensavam que eu era apenas uma sombra na casa deles, tolerado por obrigação. Mas a verdade era diferente. A verdade era que o poder ainda estava quietamente em minhas mãos, esperando. Na manhã seguinte, conforme o sol se forçava através das cortinas, me vi olhando para meu reflexo no espelho do banheiro. Linhas profundamente gravadas no meu rosto contavam histórias de trabalho, de perda, de anos carregados pesadamente. Mas por trás do cansaço vi outra coisa: determinação. Pensei no sorriso de escárnio da Cíntia, nos olhos baixos do Rafael, e senti uma chama se reacender. Eles pensaram que silêncio significava rendição. Não tinham ideia de que silêncio era apenas o primeiro movimento. No café da manhã, Rafael mal me reconheceu, rolando o celular enquanto Cíntia falava sobre planos de reformas, sobre finalmente fazer deste lugar nosso de verdade. Ela disse isso com aquela arrogância casual, como se as paredes já fossem delas para pintar, o terreno deles para hipotecar. Tomei meu café. Deixei o amargor ficar na língua. Perguntei: "E como vocês pretendem bancar tudo isso?" Cíntia olhou para Rafael, que se remexeu desconfortavelmente. Ela sorriu, doce e cortante. "Ah, a gente se vira. O Rafael já está conversando com o banco. A gente faz acontecer." Pousei a caneca. "Interessante," eu disse simplesmente. O sorriso dela vacilou só um pouquinho. Rafael pigarreou, murmurou algo sobre estar atrasado para o trabalho e saiu da mesa. Cíntia o seguiu logo depois, os saltos dela batendo como martelos no chão. Quando a porta fechou, me recostei na cadeira. Uma semente do caos já havia sido plantada. Eles ainda não sabiam que o banco voltaria para eles de mãos vazias porque esta casa, este terreno, cada tijolo dela ainda era meu. Eles me achavam velho, irrelevante, um fardo. Mas eu estava prestes a lembrá-los de que um homem não passa 55 anos construindo uma vida apenas para ser apagado por silêncio e desrespeito. E então a primeira parte da minha vingança começou. Não com gritos, não com punhos, mas com a coleta silenciosa de verdades. O tipo de verdade que, quando revelada, faz fachadas inteiras desabarem. O relógio de bolso fazia tic-tac constante na minha mão, muito depois de Cíntia e Rafael terem saído de casa naquela manhã. Sentei sozinho na mesa da cozinha, o silêncio do quarto vazio pesando. As palavras da noite anterior ainda estavam ali, alojadas debaixo da minha pele como uma farpa. Mendigo. Girei a palavra na mente, testando-a contra os anos que havia dado, os sacrifícios gravados nos meus ossos. Se eu fosse um mendigo, então o que isso fazia dos pagamentos da hipoteca que sangrei para cobrir quando Rafael foi demitido no primeiro ano de casamento? O que isso fazia da própria casa? Cada tábua, cada prego pago com meu suor. A memória pode ser cruel. Nunca pede licença. Enquanto sentava ali, o cheiro do assado ainda fraco no ar,
Fui puxado de volta ao dia em que Rafael nasceu. Lembro do quarto estéril do hospital, do barulho dos sapatos das enfermeiras, e então o choro, fino, feroz, anunciando a vida. Eu o segurei antes da mãe. Seu punhinho minúsculo envolveu meu dedo. E naquele momento, jurei que nunca deixaria ele passar necessidade. Trabalhei em turnos duplos, guardei cada centavo, deixei meu conforto de lado para que ele tivesse um início melhor. Os anos passaram num borrão de jogos de futebol, trabalhos escolares e conversas tarde da noite, quando ele estava ansioso demais para dormir. Quando fez 18, entreguei para ele o mesmo relógio de bolso que meu pai uma vez pressionou na minha palma. Ele olhou para ele, os olhos brilhando de orgulho. "Vou te deixar orgulhoso, pai." Ele havia dito. Lembro do calor no meu peito, a certeza de que havia feito certo por ele. Esse mesmo relógio estava na minha frente agora, fazendo tic-tac como se zombasse de nós dois. A lembrança se confundiu com o presente, e me vi em pé na janela da frente, observando o mundo se mover lá fora. Um vizinho passeou com o cachorro acenando. Forcei um sorriso, levantando a mão, mas por dentro me sentia vazio. Para eles, provavelmente parecíamos uma família perfeita. Uma casa bonita, um filho casado, uma nora respeitável, um pai envelhecendo em paz. Eles não ouviam as palavras ditas atrás de portas fechadas. Eles não viam a forma como meu filho desviava o olhar ao invés de me olhar. Por volta do meio da manhã, soube que não podia simplesmente ficar parado. Caminhei até meu escritório, puxei a pasta de novo e espalhei os papéis pela mesa. A escritura, os extratos da conta fiduciária, as cartas do banco. Eles formavam um coro silencioso, me lembrando de algo importante. Meu nome não havia sido apagado ainda. Me recostei na cadeira, mãos cruzadas no peito, e pensei no sorriso da Cíntia quando ela disse: "Nossa casa." Ela achava que a tinta nesses papéis não significava nada porque o tempo me havia feito mole, irrelevante. Esse foi o erro dela. O telefone tocou na mesa. Rafael. Olhei para a tela por um momento antes de atender. A voz dele era cuidadosa, como se pisasse em ovos. "Pai, a Cíntia e eu estávamos pensando, talvez o senhor pudesse assinar uma coisa. Só uma formalidade. Ia ajudar a gente com o banco." Deixei o silêncio se estender por tempo suficiente para ele se remexer desconfortavelmente do outro lado. "Uma formalidade?" Repeti, saboreando a palavra. "E o que exatamente eu estaria formalizando, Rafael?" Ele suspirou. "Olha, pai, é só papelada. O senhor não ia ter que se preocupar com nada. A gente cuidaria de tudo." Fechei os olhos. E onde isso me deixaria? Houve uma pausa. Então, num tom mais suave: "Com a gente. Sempre com a gente." Mas as palavras eram quebradiças, sem convicção. Ele sabia disso e eu também. "Vou pensar," eu disse secamente, e desliguei. Minha mão tremeu ligeiramente enquanto colocava o telefone na mesa. Não de medo, mas do puro peso da realização. Meu filho, o menino que uma vez enfiava bilhetinhos na minha marmita, estava me pedindo para me assinar para fora da minha própria vida. Ele não via dessa forma, mas era exatamente isso. Uma assinaturinha elegante. E eu me tornaria um convidado na minha própria casa, dependente da misericórdia dele e da tolerância dela. Empurrei a cadeira para trás e fiquei em pé, andando de um lado para o outro no escritório. Minha mente correu em ondas. Raiva, tristeza, incredulidade. Cada emoção quebrava e recuava, deixando para trás uma lâmina mais afiada de clareza. Pensei na minha falecida esposa, sua risada nesta mesma casa, a forma como ela tirava a farinha das mãos enquanto cozinhava. O que ela pensaria se visse isso? Se visse a família que construímos reduzida a ombros frios e desprezo sussurrado. Ao meio-dia, soube que precisava de conselho. Não do Rafael, não da Cíntia, mas de alguém que me lembrava como mais do que apenas um fardo. Disquei um número antigo. Geraldo, um amigo dos tempos de exército. Agora advogado. A voz dele veio firme como sempre. "Há quanto tempo, velho?" ele disse. "Não o suficiente", murmurei, mas meu tom se suavizou. "Preciso te perguntar sobre direito imobiliário." Ele escutou enquanto eu explicava tudo.
A casa, a escritura, a conversa sobre bancos, o insulto no jantar. Quando terminei, houve uma pausa, então um assovio baixo. Eles têm uma cara de pau danada. Eles acham que eu vou simplesmente desaparecer, eu disse. Não deixe eles. A casa é sua legalmente. Se estão tentando hipotecar ela, não podem sem sua assinatura. Você tem mais poder do que pensa. Poder. A palavra se alojou na minha mente. Agradeci a ele. Prometi me encontrar direito em breve. E desliguei. Pelo resto da tarde, me vi flutuando entre passado e presente. Sentei na sala olhando para a poltrona velha que Cíntia tanto odiava. Lembrei de adormecer nela com Rafael no meu peito, suas respirações de bebê subindo e descendo com as minhas. Lembrei de assistir ele abrir sua carta de aceitação da faculdade naquela mesma cadeira, lágrimas de orgulho nos olhos de nós dois. Agora era apenas móvel, zombado, indesejado, esperando para ser jogado fora. Conforme a tarde se aproximava, ouvi o barulho de pneus no cascalho. Rafael e Cíntia estavam em casa. Me endireitei na cadeira, esperando. Cíntia entrou primeiro, os saltos batendo no piso como metrônomo. Ela me olhou, sem sorriso, sem cumprimento. Apenas uma bolsa jogada no balcão. Rafael seguiu atrás, a gravata afrouxada, os olhos cansados. Ele ofereceu um aceno fraco. Pai, ele disse. Filho. Cíntia se ocupou com a correspondência, folheando envelopes até encontrar um que fez ela pausar. Seus olhos brilharam brevemente antes de disfarçar. Um logotipo de banco. Ela enfiou debaixo do braço rapidamente. Jantar em 1 hora. Ela disse seca, desaparecendo na cozinha. Rafael ficou. Ele me olhou como se quisesse falar, mas depois pensou melhor. Ao invés disso, murmurou. Dia longo. E foi embora. Fiquei na poltrona, ouvindo os sons de panelas batendo, a troca abafada de vozes atrás da porta da cozinha. Os mundos deles girando, os planos deles se movendo. Tudo enquanto eu sentava invisível à vista de todos. Poderia ter doído uma vez. Agora, apenas afiava minha determinação. Mais tarde naquela noite, quando a casa estava quieta, caminhei de volta ao meu escritório. Abri a janela, deixei o ar fresco da noite entrar, carregando o cheiro fraco de terra molhada de chuva. Espalhei os papéis de novo, mas desta vez, não apenas para me lembrar, desta vez para me preparar. Meu silêncio havia acabado. O plano não estava totalmente formado ainda, mas a forma dele cintilava nas bordas da minha mente. Documentos, influência, aliados do meu passado e paciência. A única coisa que eu tinha em abundância. A única arma que eles jamais esperariam. Fechei a pasta, escorreguei de volta na gaveta e sussurrei no quarto quieto. Não fraqueza. Preparação. As palavras se sentiram sólidas, como um voto. No andar de cima, ouvi suas risadas. Suaves, conspiratórias, como se a casa já pertencesse a eles. Sentei no escuro, minha mão descansando no relógio de bolso, e sorri. Eles ainda não sabiam, mas o tempo estava do meu lado. A manhã seguinte começou com o som de passos no corredor, apressados e cortantes. Eu podia dizer pelo ritmo que era Cíntia. Os saltos dela sempre batiam no chão como um martelo, cada passo declarando controle. Permaneci na cozinha tomando meu café, devagar, escutando. Ela estava no telefone, a voz baixa, mas firme. Sim, eu sei. Vamos ter a assinatura dele em breve, não se preocupe, ele é velho, não vai resistir. Só mantenha os números prontos. Meu maxilar apertou, mas não me mexi. As palavras dela flutuaram pelo corredor como fumaça, venenosa, invasiva, grudando em tudo que tocava. Ela não sabia que eu podia ouvir, ou talvez não se importasse. De qualquer forma, isso confirmou o que eu já suspeitava. Os papéis que Rafael me pediu para assinar não eram apenas formalidades. Eram as chaves da casa inteira, do terreno, do patrimônio que eu havia construído. Coloquei a caneca delicadamente. A colher tilintou contra a porcelana. Aquele som, pequeno como era, pareceu mais alto que toda a conversa dela. Ela parou de falar por um momento, talvez percebendo que sua voz havia carregado longe demais. Então a porta do quarto fechou.
abafando seu tom. Me recostei na cadeira. Deixei o silêncio preencher o espaço de novo. Não era raiva que sentia naquele momento. Era clareza. Meu silêncio lhes havia dado confiança. Eles confundiram paciência com fragilidade, contenção com resignação. O que não entendiam era que silêncio também me deu tempo. Tempo para pensar, tempo para planejar, tempo para me preparar. Quando Rafael finalmente se juntou a mim na mesa, o cabelo úmido do banho, a gravata meio amarrada, eu o observei de perto. Ele se moveu mais devagar que o normal, como se carregasse algum peso. Serviu seu café, evitou meus olhos. Dia grande? Perguntei casualmente. Ele acenou, forçando um sorriso. Reuniões, prazos, você sabe como é. Sei, eu disse. Minha voz era constante, mas o subtom permanecia. Também sei que você tem conversado com o banco. A caneca congelou na mão dele. Ele piscou, pego de surpresa. Pai, eu... Levantei a mão, interrompendo ele. Não me insulte fingindo o contrário. Sou velho, mas não surdo. E certamente não sou cego. Ele engoliu em seco, colocou a caneca na mesa. É só que... Cíntia quer reformar, começar do zero. Pensamos. Pensaram o quê? Meu tom se afiou. Que eu assinaria minha vida fora sem uma pergunta. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele se remexeu desconfortavelmente, passando a mão pelo cabelo. Não é assim, pai. Só. Queremos que este lugar pareça nosso. Me inclinei para a frente, meus olhos fixos nos dele. Este lugar é meu, Rafael. Cada tijolo, cada tábua, cada real. Seu por herança algum dia. Mas não agora, não assim. Os ombros dele murcharam. Por um momento vi o menino que ele costumava ser. Pego numa mentira, procurando uma saída. Mas então a máscara voltou. O silêncio, a esquiva. Ele ficou de pé, murmurou algo sobre estar atrasado e deixou a mesa. Fiquei ali muito depois dele ter ido, olhando para a cadeira vazia. Meu coração doía, não apenas pela traição, mas pelo filho que havia perdido. O menino que costumava correr por esta cozinha com os joelhos ralados, rindo, me chamando. Aquele menino teria me defendido. Aquele menino jamais teria deixado o silêncio servir como concordância à crueldade. O dia se estendeu, pesado de pensamento. Na tarde, havia decidido que esperar não era mais suficiente. Caminhei ao meu escritório, puxei a gaveta e coloquei os documentos de novo. Desta vez não apenas olhei. Agi. Abri meu laptop, comecei escaneando as páginas, armazenando-as digitalmente, criando cópias. Cada linha, cada assinatura preservada. Seguro, prova, munição. Conforme a impressora zumbia, pensei nas palavras do Geraldo. Influência. Eu não estava apenas sentado numa escritura. Estava sentado numa fortaleza. Eles pensaram que podiam tomá-la com charme, com pressão, com silêncio. Não tinham ideia de que os portões estavam trancados e eu segurava todas as chaves. Na tarde, Cíntia bateu na porta do escritório. Ela nunca batia antes. Só isso já me dizia alguma coisa. Fechei a pasta, deslizei para o lado e disse: Entre. Ela entrou, o sorriso pintado, a voz adoçada com açúcar que não chegava aos olhos. O jantar está pronto, ela disse. Olhei para ela silencioso. Ela se remexeu sob o peso disso, a confiança vacilando só um pouquinho. Fizemos seu favorito, picanha assada. Fiquei de pé, alisando minha camisa. Fizeram. Minha voz era uniforme, ilegível. Ela acenou rapidamente, então se afastou enquanto eu passava por ela. Na mesa, Rafael já estava sentado, a comida fumegando, os pratos arrumados. Cíntia serviu vinho. As mãos firmes, os olhos calculistas. Comemos na maior parte em silêncio. De vez em quando ela olhava para Rafael como se o levasse a falar, mas ele não falava. Mantinha os olhos no prato, o garfo se movendo mecanicamente. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Então pensou sobre a papelada. Ela perguntou, o tom leve, quase casual. Coloquei meu garfo deliberadamente. Pensei. Os olhos dela se iluminaram.
E me recostei, cruzei os braços. E vou decidir quando estiver pronto. Não quando você empurrar. Não quando o banco empurrar. Quando eu estiver pronto. O sorriso dela congelou. Rafael pigarreou, tentando suavizar a tensão. Pai, ninguém está empurrando. Só... Virei meu olhar para ele. Não minta para mim, Rafael. Minhas palavras cortaram, não gritadas, mas firmes. Você senta em silêncio enquanto ela me insulta na minha própria casa. Você senta em silêncio enquanto planos são feitos por cima da minha cabeça. Silêncio pode ser fácil para você, mas para mim é uma escolha. Lembre-se disso. O rosto de Cíntia corou, mas ela não disse nada. O resto da refeição passou em silêncio tenso. Quando acabou, me desculpei, retirando-me mais uma vez ao escritório. Na solidão daquele quarto, suspirei profundamente. Meu pulso desacelerou, minha mente se estabilizou. Esta noite havia sido um teste, e eles me mostraram exatamente quem eram. O silêncio do Rafael não era fraqueza, era lealdade. O empurrão da Cíntia não era ambição, era ganância. E meu silêncio era o afiar de uma lâmina que eles não conseguiam ver. Desliguei o abajur da mesa, o quarto caindo em sombra. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao meu quarto, passei pela porta fechada deles. Ouvi vozes lá dentro, baixas, urgentes. Ele não vai aguentar para sempre, Cíntia sussurrou. A resposta do Rafael foi mais baixa, quase derrotada. Espero que você esteja certa. Parei, a mão descansando contra a parede, escutando. As palavras doeram, mas também solidificaram tudo. Meu filho não era apenas silencioso. Ele era cúmplice. A realização queimou, então esfriou em determinação. Continuei andando, o chão rangendo sob meus passos. No meu quarto, coloquei o relógio de bolso na mesinha de cabeceira, seu tic-tac constante no escuro. Me deitei, olhos abertos, olhando para o teto. Eles pensaram que o tempo estava contra mim. Pensaram que paciência significava rendição. Mas o que não perceberam foi que cada tique daquele relógio me trazia mais perto. Não da derrota, mas do momento em que finalmente entenderiam no que o silêncio pode se tornar quando empunhado pelo homem que eles rejeitaram. E quando esse momento chegasse, não haveria gritos, não haveria caos, apenas a verdade exposta, inegável. Fechei os olhos, um pequeno sorriso curvando na borda dos meus lábios. O plano estava começando a tomar forma, e eles nem sabiam que já haviam perdido. A luz da manhã irrompeu através das persianas, cortando o quarto em listras de ouro e sombra. Sentei na mesa da cozinha, o mesmo lugar de sempre, com meu café esfriando na minha frente. A casa estava quieta, quieta demais para um lugar que deveria estar cheio de vida. Cíntia e Rafael haviam saído cedo. A ausência deles, um alívio que não percebi que estava desejando. Me recostei, deixei o silêncio respirar ao meu redor, e então o telefone tocou. Não meu celular, mas o telefone fixo velho na parede, raro o bastante hoje em dia para me fazer pausar quando atendi. Uma voz familiar preencheu a linha. Você ainda está respirando, velho? Não consegui evitar o pequeno sorriso. Geraldo, faz tempo demais. Não o suficiente. Ele riu. Então seu tom mudou. Escuta, estive pensando sobre o que você me contou. Sobre a casa, a pressão. Fiz uma pequena investigação. Meus dedos apertaram o fone. E... você está certo. Eles andam fazendo consultas. O banco está nervoso. Sem sua assinatura não tem nada. Mas se conseguirem ela, você está fora. Quer dizer, completamente fora. As palavras não eram novas, mas ouvi-las em voz alta ainda caíram como um peso. Esperava isso mesmo, murmurei. Olha, Geraldo continuou. Se você quiser, posso fazer proteções, um fundo fiduciário, talvez algo que eles não possam tocar. Mas você precisa decidir. E logo. Fechei os olhos por um momento ouvindo o zumbido constante na linha. Vou até aí, eu disse. Amanhã. Depois que desliguei, sentei no silêncio, deixando a ideia assentar. Fundo fiduciário, proteção, palavras que significavam poder, palavras que significavam escolha. O sorriso de escárnio da Cíntia,
O silêncio do Rafael, seus sussurros de madrugada, todos ecoaram na minha cabeça. Eles pensaram que eu era impotente. Pensaram errado. Mais tarde, naquela tarde, saí de casa. O ar estava fresco, carregando o cheiro de folhas úmidas. Caminhei até o botequim na rua principal, aquele com tinta descascando nas janelas e a mesma garçonete que servia cafezinho lá há 30 anos. Assim que entrei, a sineta tilintou e algumas cabeças se viraram. Cidade pequena não muda muito. Rostos permanecem os mesmos, mesmo que os anos gravem linhas mais profundas neles. Escorreguei numa mesa, pedi café preto e esperei. Alguns minutos depois, Geraldo entrou. Ele parecia mais velho também, mas seu aperto de mão ainda era firme, constante. Sentou na minha frente, jogando uma pasta manila na mesa. Tudo o que você precisa, ele disse. Ergui uma sobrancelha. Você trabalha rápido. Ele deu de ombros. Algumas coisas merecem velocidade, especialmente quando ouço o jeito que sua nora fala. Franzi a testa. Você ouviu? Palavra se espalha. Cidades pequenas, lembra? Ela tem sido menos cuidadosa do que pensa. Ele se inclinou mais perto. As pessoas falam quando alguém novo se pavoneia por aí como se fosse dono do lugar. Tomei meu café. Deixei o calor descer pela garganta. Então, não sou só eu. Outros veem também. Ah, eles veem, Geraldo disse com um sorriso fino. O truque é garantir que vejam você, não apenas a história que ela está tentando inventar. Abri a pasta, escaneei os papéis. Jargão jurídico, fideicomissos, acordos, cláusulas protetivas. Cada linha era outra camada de armadura. Outra parede entre mim e as duas pessoas que pensaram que podiam me apagar. Assine aqui, Geraldo disse batendo numa linha. E essa casa fica intocável. Eles podem morar nela, claro, mas o controle sumiu. É sua até você dizer o contrário. Olhei para a página. A caneta parecia pesada na minha mão, mais pesada do que deveria. Assinar significava mais que proteção. Significava traçar uma linha, escolher um lado. Pensei no Rafael, seus olhos baixos, seu silêncio que gritava mais alto que qualquer insulto. Pensei na Cíntia, sua voz cortante como vidro quebrado. Meu nome estava na escritura. Ficaria lá. Assinei. Quando deslizei os papéis de volta para Geraldo, senti algo mudar dentro de mim. Um peso se levantou. Não porque a batalha estava ganha, mas porque havia escolhido lutar. Geraldo dobrou os papéis cuidadosamente, enfiando-os de volta na pasta. Bom, ele disse simplesmente. Agora vamos ver como reagem quando o chão debaixo dos pés não estiver tão sólido quanto pensavam. Nos separamos do lado de fora do botequim, o sol baixo atrás das árvores. Caminhei para casa devagar, cada passo firme, deliberado. Quando cheguei à casa, o carro da Cíntia já estava na garagem. Pausei na varanda, observando pela janela. Ela estava no balcão, servindo vinho, os ombros tensos. Rafael sentava na mesa, a cabeça nas mãos. Mesmo daqui, eu podia dizer que algo havia dado errado. Empurrei a porta. A dobradiça rangeu e as duas cabeças se viraram bruscamente. Cíntia colou um sorriso que não chegava aos olhos. O jantar está quase pronto, ela disse. Pendurei meu casaco, passei por ele sem uma palavra e sentei na poltrona. A cadeira velha gemeu sob meu peso. O som que Cíntia odiava. Deixei ecoar. Rafael pigarreou. Pai, nós conversamos com o banco hoje. Olhei para ele uniformemente. E eles disseram que precisam de mais do que temos. Eles precisam... A voz dele falhou. Ele não terminou. Eles precisam da minha assinatura, completei. Silêncio. O maxilar da Cíntia apertou, a mão agarrando o pé da taça tão forte que achei que pudesse quebrar. Sim, ela disse finalmente. Eles precisam de você. Só uma formalidade. Deixei o silêncio se estender, observando eles se contorcerem. Então me inclinei para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Uma formalidade. Repeti suavemente. Foi isso que vocês disseram para o gerente? Que o velho ia se dobrar? Que eu entregaria as chaves de tudo sem uma palavra? Cíntia abriu a boca, mas levantei a mão. Não.
Já ouvi mentiras suficientes nesta casa para durar uma vida. Rafael se remexeu no assento, o rosto pálido. Pai, não é... É sim, interrompi. Vocês queriam que meu silêncio significasse rendição, mas não significa. Significa que estive observando, escutando, me preparando. Cíntia zombou, tentando recuperar o controle. Se preparando para quê? Me levantei devagar, deliberadamente, cada centímetro do movimento carregando peso. Para o dia em que vocês aprendem que esta casa não pertence a vocês. Não agora. Nunca. O sorriso de escárnio dela vacilou por uma batida do coração. Rafael desviou o olhar, vergonha tremulando no rosto. Caminhei até a cozinha, servi um copo d'água e deixei o som preencher o ambiente. Quando me virei de volta, disse: aproveitem o jantar. Então os deixei sentados lá. O silêncio deles mais grosso que qualquer palavra poderia ser. No andar de cima, sentei na minha mesa, a pasta que Geraldo havia me dado agora trancada na gaveta. Do lado de fora, a noite se aprofundou, as estrelas espalhadas pelo céu. Debaixo, ouvi vozes abafadas, urgentes, raivosas, desesperadas. Não precisava ouvir as palavras para saber o que estavam dizendo. Planos se desfazem quando o chão muda, e esta noite eu havia mudado ele. Conforme fechava a janela, o relógio de bolso fazia tic-tac constante na minha palma. O tempo estava se movendo, sim, mas não contra mim. Pela primeira vez em muito tempo, se movia comigo. O dia depois dos papéis serem assinados, a casa carregava um silêncio estranho. Cíntia se movia como uma tempestade presa no vidro, batendo armários um pouco mais forte, deixando portas fecharem com estalo, cada movimento falando o que seus lábios não diriam. Rafael, por outro lado, havia se tornado mais quieto, como se suas palavras tivessem sido roubadas completamente. Observei os dois da minha cadeira, minha presença ignorada, mas sentida como o peso de uma sombra que eles não conseguiam sacudir. Por volta do meio da manhã, decidi sair. Há um parque não longe da cidade, Parque das Acácias, onde os bancos estão gastos e o lago reflete o céu em dias claros. Não havia estado lá em anos, mas algo em mim precisava do ar, do espaço aberto. Caminhei devagar pelas trilhas familiares, o ranger do cascalho sob meus sapatos como um ritmo que não ouvia há muito tempo. Foi lá, sentado num daqueles bancos, que ouvi uma voz que não ouvia há mais de uma década. Não me diga que você finalmente aposentou aquela poltrona velha e passou a caminhar. Me virei e lá estava Carlos Mendonça. Havíamos trabalhado juntos na metalúrgica 30 anos atrás, antes dela fechar. Ele estava mais velho como eu. O cabelo branco, as costas não tão retas quanto antes, mas os olhos afiados como sempre, acenderam quando me viu. Carlos, eu disse, ficando de pé para apertar sua mão. Rapaz, que alegria! Ele riu, um som que me puxou de volta ao barulho das máquinas, o cheiro de óleo e ferro, a camaradagem de homens que passavam mais tempo uns com os outros do que com as próprias famílias. Sentamos e por um tempo simplesmente nos atualizamos. Os filhos dele, os netos, meu Rafael. O silêncio que se seguiu quando mencionei meu filho disse mais do que eu queria dizer. Finalmente, Carlos se recostou, braços cruzados. Tenho ouvido umas coisas. Ele disse cuidadosamente. Sobre sua casa, sobre a Cíntia. Olhei para o lago, a superfície ondulando no vento. As pessoas falam. Eu disse. Falam mesmo. Carlos concordou. E geralmente estão certas. Ouvi que ela anda falando para os outros que você está, bem, vivendo às custas deles. Que você é peso morto. As palavras não picaram da forma que poderiam ter uma semana atrás. Não mais. Agora apenas confirmaram o que eu já sabia. Ela está enganada. Eu disse quietamente. Carlos riu. Ela não te conhece muito bem, então. Você passou a vida carregando pessoas. Não esquece como ficar de pé sozinho. Sorri levemente. Você sempre soube ler um homem. Ele se inclinou mais perto. Se você precisar de uma mão, me liga. Falo sério. Tenho amigos. Amigos velhos. Gente que lembra quem você é. Não deixe eles te escreverem fora da sua própria vida.
As palavras dele acertaram mais fundo do que ele percebeu. Talvez fosse a forma como disse, amigos que lembram, porque era disso que eu estava sentindo falta. Naquela casa havia sido reduzido ao silêncio, à invisibilidade. Mas aqui fora, no aberto, eu ainda era eu. Ainda o homem que as pessoas conheciam, respeitavam. Ainda o homem que havia construído, provido e resistido. Conforme o sol da tarde se estendia pela água, prometi algo a mim mesmo. Não lutaria esta batalha sozinho. Aliados importam, mesmo os velhos. Especialmente os velhos. Quando cheguei em casa, Cíntia estava no balcão, telefone no ouvido. Ela virou as costas quando entrei, a voz baixando. Não me importei em escutar. Rafael sentava na mesa, curvado, o rosto pálido. Ele olhou para cima quando entrei, e pela primeira vez em semanas, vi algo piscar nos olhos dele. Incerteza. Pai, ele disse hesitante. O senhor saiu hoje? Saí, respondi simplesmente. Com quem? Um amigo antigo. Ele hesitou, então acenou. Queria perguntar mais. Podia ver, mas a voz da Cíntia na cozinha o cortou. Não se incomode, Rafael. Ele não vai te contar nada útil. Olhei para ela, mas ela não se virou. Ao invés disso, riu levemente no telefone como se o mundo inteiro fosse dela para comandar. Naquela noite, sentei no meu escritório de novo, a pasta trancada, minha mente correndo. O encontro com Carlos havia plantado uma semente. E sementes têm jeito de crescer se você der tempo a elas. Pensei em aliados, em redes, em vozes que poderiam contra-atacar a história que Cíntia estava inventando. Ela pensou que estava construindo influência. Mas influência pode mudar com um bom empurrão. No dia seguinte, fiz esse empurrão. Dirigi até a cidade, parei no banco. O gerente, Sr. Ribeiro, era um conhecido antigo. Ele havia sido um jovem caixa quando o ajudei durante uma greve, cobrindo folha de pagamento para trabalhadores que teriam perdido tudo. Agora usava terno, seu escritório forrado com certificados emoldurados. Quando me viu, ficou de pé, surpreso. Faz tempo, ele disse calorosamente. Faz, respondi. Não vou tomar muito do seu tempo. Sentei na frente dele, apresentei apenas o suficiente para deixar o ponto claro. Meu filho e a esposa dele andam tentando fazer arranjos, mas quero deixar claro. Nada se move sem minha aprovação. Sr. Ribeiro acenou devagar. Entendo. Então seus olhos se estreitaram. Sabe que eles andam falando pro pessoal que a casa é praticamente deles já. Encontrei seu olhar firmemente. Isso é história. Histórias não são fatos. Os fatos estão no meu nome. Ele se recostou, um sorriso fraco puxando nos lábios. Bom saber. Vamos manter isso registrado. Conforme saía do banco, senti algo mudar de novo. Não apenas influência, mas reputação. A história da Cíntia poderia carregar em sussurros, mas sussurros podem ser abafados pela verdade. Naquela tarde, de volta em casa, encontrei Rafael esperando na cozinha, sozinho. Ele parecia cansado, desgastado pela guerra de cabo de força entre silêncio e lealdade. Pai, ele começou, a voz quieta. Não sabia que o senhor foi ao banco. Serviu um copo d'água, não disse nada. Ele esfregou a testa. A Cíntia está furiosa. Ela acha que o senhor está tentando nos cortar fora. Me virei para ele, então minha voz calma, mais firme. Cortar vocês fora? Não. Proteger o que é meu? Sim. Há diferença. Ele se encolheu com as palavras, a verdade pesada demais para carregar. Ela só quer segurança. Ele murmurou. Segurança? Repeti. E a minha? Ele não teve resposta. O silêncio se esticou pesado, pressionando os dois. Então a voz da Cíntia flutuou do corredor, cortante, exigente. Rafael, vem cá. Ele me olhou uma última vez, os olhos turvos, então foi embora. Mais tarde, sozinho no escritório, pensei naquele olhar. Por um momento breve, me perguntei se ainda havia um pedaço do meu filho. O menino que uma vez prometeu me deixar orgulhoso. Mas se ainda estava lá, estava enterrado fundo sob a sombra dela. Fechei a gaveta, o clique da fechadura se encaixando no lugar. Aliados, influência, paciência. As peças estavam se formando. A tempestade não estava longe.
Naquela noite fiquei na janela observando as luzes da cidade à distância. Em algum lugar lá fora, Carlos estava pronto. Geraldo estava pronto. E logo, outros veriam a verdade. Dentro desta casa, eles pensaram que eu estava encurralado. Lá fora, eles aprenderiam que eu era tudo menos isso. O relógio de bolso fazia tic-tac constante na minha mão. Cada segundo um lembrete. O tempo não era aliado deles. Era meu. E quando a hora chegasse, eles aprenderiam que o silêncio pode rugir mais alto que qualquer insulto. O primeiro som que ouvi naquela manhã foi o zumbido fraco da impressora no meu escritório, ainda quente da noite anterior. Havia passado horas escaneando, copiando e organizando cada pedaço de papel que me ligava a esta casa. A escritura, os registros fiscais, os acordos fiduciários que Geraldo havia preparado, sentavam em pilhas organizadas, não mais vulneráveis a serem perdidos ou extraviados. Se Cíntia pensou que podia construir sua história na conveniência e manipulação, logo aprenderia que minha história estava gravada em tinta e assinaturas sólidas demais para ela dobrar. Levei as cópias frescas para uma caixa à prova de fogo que havia comprado anos atrás, quando minha esposa ainda estava viva. Ela costumava me provocar por ser cauteloso demais, mas agora, deslizando aquelas pastas para dentro, senti a voz dela no meu ouvido. Melhor prevenir que remediar. Tranquei a caixa, coloquei embaixo da cama e, pela primeira vez em meses, respirei mais fácil. Quando caminhei até a cozinha, Cíntia estava no fogão fritando bacon. O cheiro encheu o ar, rico e pesado, mas não cobriu a tensão. Ela se virou ligeiramente quando me ouviu, o sorriso ensaiado, rápido demais. Bom dia, ela disse como se a noite passada nunca tivesse acontecido. Bom dia, respondi, minha voz neutra. Rafael sentava na mesa, a gravata afrouxada, os olhos baixos. Ele parecia um homem carregando tijolos nas costas, cada um mais pesado que o último. Servi meu café, sentei na frente dele. Ele olhou para cima, então rapidamente para longe. Noite longa? Perguntei. Ele acenou. Trabalho, estresse. As palavras saíram cortadas, vazias. Cíntia deslizou o bacon num prato, o tom leve. Rafael ficou acordado até tarde mexendo nas finanças. Você sabe quanta pressão estamos enfrentando. Tomei meu café devagar. Sei de pressão, eu disse. Carreguei ela muito antes de vocês dois terem que carregar. O sorriso dela vacilou por apenas um momento antes de retornar. Bem, as coisas mudam. Sim, concordei. Mudam. A conversa terminou ali, mas o silêncio foi mais alto que palavras. Mais tarde, naquele dia, dirigi até a cidade. Geraldo me encontrou em seu escritório. Um prédio pequeno espremido entre a farmácia e uma loja de ferramentas. Ele já havia preparado mais papelada, modificações do fideicomisso, atualização de testamento e planos de contingência que nem havia pensado em considerar. Ele os apresentou na mesa com a precisão de um homem que havia passado décadas navegando nas batalhas de outras pessoas. Você tem certeza disso? Ele perguntou. Acenei. Mais certeza do que já estive. Ele se recostou me estudando. Você sempre foi um homem paciente, mas paciência só importa se você usar o tempo bem. Está pronto para atacar quando o momento chegar? Estou, eu disse. Já comecei. Assinamos, selamos e registramos até a pasta crescer mais grossa. Quando saí, não estava apenas protegido. Estava armado. Na volta para casa, passei pela metalúrgica onde Carlos e eu havíamos trabalhado. Estava abandonada agora. As janelas quebradas, o teto desabando. Um monumento à crueldade do tempo. Mas vê-la me lembrou de algo. Até ruínas podem ter poder se você conhece a história delas. E eu conhecia a minha. Naquela tarde, de volta em casa, Cíntia me encurralou no corredor. Ela chegou perto. O perfume dela cortante, a voz baixa e afiada. Não sei que jogo você está jogando, mas está fazendo as coisas mais difíceis do que precisam ser. Olhei para ela, meu rosto calmo. A vida é difícil, Cíntia. Você vai se acostumar. Os olhos dela se estreitaram.
Você acha que pode simplesmente sentar naquela cadeira segurando seus papéis e ganhar? Você não sabe como o mundo funciona mais. Deixei um sorriso fraco cruzar meus lábios. Não sei. Ela bufou. Girou nos calcanhares e foi embora, os passos ecoando. Rafael me evitou naquela noite. Ficou no quarto deles, o som de discussões abafadas deslizando pelas paredes. Não precisava ouvir as palavras. Já conhecia o roteiro. Ela exigia, ele concordava. Ela empurrava, ele cedia. E eu esperava. Na manhã seguinte liguei para Carlos. Nos encontramos no botequim de novo. O aperto de mão dele era tão firme quanto antes. Os olhos afiados. Você parece diferente, ele disse. Mais leve. Estou preparado, contei a ele. Ele sorriu. Bom, porque a palavra está se espalhando. As pessoas estão começando a fazer perguntas sobre a Cíntia, sobre o Rafael, sobre quem é dono do quê. Mexi meu café, observando o redemoinho. Deixe eles perguntarem. A verdade vai responder por mim. Carlos se inclinou mais perto. E quando a hora chegar, vou estar lá. Você não vai ficar sozinho. Dirigindo de volta, pensei naquelas palavras. Não sozinho. Fazia tanto tempo que havia sentido isso. Por meses, talvez anos, havia carregado o peso da traição e silêncio, acreditando que ninguém mais podia ver além de mim. Mas agora, aliados estavam saindo das sombras. Geraldo com seus papéis, Carlos com sua lealdade. Até os sussurros na cidade estavam começando a mudar. A maré estava virando. Em casa, Cíntia me cumprimentou com aquele mesmo sorriso fino. Rafael pairou no fundo, os olhos evitando os meus. Eles estavam inquietos, embora tentassem esconder. Podia ver na forma como Cíntia batia as unhas no balcão, na forma como os ombros do Rafael murcharam. Eles sabiam que algo havia mudado, mesmo que não conseguissem nomear ainda. Naquela noite, conforme sentava na minha poltrona, Cíntia finalmente explodiu. Ficou na porta, braços cruzados, voz cortante. Você se acha esperto, né? Andando por aí com seus segredos, sussurrando com seus amigos velhos, fazendo viagens ao banco como se a gente não notasse. Olhei para ela devagar. Vocês notam bastante, Cíntia. Só não o suficiente. O rosto dela corou. Você não pode continuar com isso para sempre. Eu e Rafael somos o futuro. Você é só o passado se grudando em paredes que não vão aguentar. Rafael entrou no ambiente, então a voz tensa. Cíntia, chega. Foi a primeira vez em semanas que ele havia levantado a voz para ela. Ela se virou para ele furiosa, mas peguei o olhar dele. Por um momento fugaz vi uma faísca. O menino que conheci uma vez ainda lá, enterrado sob camadas de medo e silêncio, mas sumiu tão rápido quanto veio. Ele baixou a cabeça, murmurou algo que não conseguia ouvir e a seguiu para fora. Sentei no silêncio depois, o relógio fazendo tic-tac e a casa se acomodando ao meu redor. A raiva deles não me abalou. Se alguma coisa, confirmou o que eu já sabia. A pressão estava funcionando. Meu silêncio não era mais o conforto deles. Era o medo deles. Me levantei, caminhei de volta ao meu escritório e abri a gaveta. A pasta estava lá, grossa e pesada, uma fortaleza de papel. Toquei a capa gentilmente, então fechei de novo. Ainda não. O timing importava, e eu tinha tempo. Conforme desliguei o abajur, ouvi o som fraco de chuva contra a janela. A casa estava escura, mas naquela escuridão, senti algo como paz. Eles pensaram que me tinham encurralado. O que não entendiam era que eu era quem havia estado traçando o mapa o tempo todo. O relógio de bolso fazia tic-tac suavemente na minha mão, constante e certo. Cada segundo que passava não era uma perda, mas um passo mais perto. Logo eles aprenderiam que silêncio pode ser a arma mais afiada de todas. A primeira rachadura na fachada deles não veio de mim. Veio de fora, como a maioria das rachaduras faz. Quieta no início, então se espalhando até a parede inteira tremer. Foi numa terça-feira de tarde quando o telefone tocou na cozinha. Não era para eu ouvir, mas paredes não seguram a verdade. Cíntia atendeu, a voz baixa, urgente. Como assim o fornecedor está saindo fora? Eles não podem fazer isso. Temos depósito vindo. Sim,
Está certo. Houve uma pausa. Então o tom dela subiu, mais cortante. Bem, quem falou para eles que não somos donos da propriedade? Isso não é da conta deles. Estamos administrando. É nosso. O silêncio que se seguiu foi tão longo que consegui ouvir o zumbido da geladeira. Então ela sibilou. Tá bom, vamos resolver. Só não cancela ainda. Ela desligou com força suficiente para fazer o porta-retrato na parede balançar. Um momento depois, ela veio marchando para a sala onde eu sentava na poltrona, o jornal aberto no meu colo. Foi você. Ela estourou. O que você andou falando para os outros? Dobrei o jornal calmamente, encontrei os olhos dela. A verdade. O rosto dela corou. Você envenenou o poço. Agora ninguém quer trabalhar com a gente. Você acha isso engraçado? Acha que pode sentar aí e arruinar tudo? Coloquei o jornal de lado, minha voz constante. Não preciso arruinar nada, Cíntia. Mentiras desabam sozinhas. Rafael entrou então, atraído pelas vozes altas. Olhou dela para mim, o maxilar tenso. O que aconteceu? Cíntia se virou para ele. Nosso empreiteiro acabou de cair fora. Eles disseram que não podem arriscar trabalhar com a gente até a propriedade ser esclarecida. Os ombros do Rafael murcharam. Esfregou as têmporas murmurando. Meu Deus, isso de novo não. Observei ele cuidadosamente. Vai ser isso de novo e de novo até vocês aprenderem a diferença entre histórias e fatos. Ele me olhou, então rapidamente para longe. O brilho da Cíntia podia ter cortado o vidro. Isso não acabou, ela disse pelos dentes. Não, concordei suavemente. Está só começando. Naquela noite, ouvi eles discutindo atrás da porta fechada. Palavras como fideicomisso, assinatura e influência flutuavam pelas paredes. Em um ponto, a voz da Cíntia quebrou num grito agudo. Ele está fazendo isso de propósito. Está sabotando a gente. A resposta do Rafael foi abafada, cansada. Não precisava ouvir as palavras para conhecer o tom. Era o som de um homem encurralado, puxado entre lealdade e medo. No dia seguinte, a tensão engrossou. Cíntia mal olhou para mim. Rafael saiu cedo, voltou tarde, o silêncio entre nós crescendo mais pesado. Mas fora dessas paredes, os sussurros haviam começado a se espalhar. No botequim, ouvi dois vizinhos conversando. Ouvi que o banco cortou eles. Um disse, parece que o velho ainda segura as cartas. Tomei meu café quietamente, não dizendo nada. Mas por dentro, senti a maré virando. Mais tarde, naquela semana, Carlos apareceu. Bateu uma vez. Então se convidou como amigos velhos fazem. Os olhos da Cíntia se estreitaram quando o viu parado na sala. Mas ela colou seu sorriso quebradiço. Posso ajudar? Não. Carlos disse diretamente. Estou aqui por ele. Acenou para mim. Saímos para a varanda, o ar da tarde fresco contra minha pele. Ele se apoiou no corrimão, baixando a voz. Você devia saber que as pessoas estão começando a tomar partido. A palavra está correndo que a Cíntia anda falando para os outros que você é um peso. Mas outros estão dizendo que você é o que mantém este lugar de pé. Acenei devagar. A verdade tem um jeito de vir à tona. Ele sorriu levemente. Mantenha firme. Eles estão rachando, posso ver. Conforme ele saía, Cíntia ficou na porta, braços cruzados, os olhos frios. Você está mobilizando pessoas, ela acusou. Olhei para ela sem piscar. Não preciso mobilizar ninguém. Só deixo as pessoas verem. Os lábios dela se curvaram num sorriso de desprezo. Aproveite suas vitórias pequenas. Não vão durar. Mas até ela não soava convencida. O próximo golpe veio mais rápido do que esperava. Uma carta chegou pela manhã, endereçada ao Rafael. Vi o logotipo antes dele arrancar do balcão. Outro banco, outra negativa. Ele amassou o papel no punho, o rosto pálido. Cíntia arrancou dele, escaneou as palavras, então bateu na mesa. Isso é por causa dele, ela gritou apontando para mim. Ele está puxando cordas, falando com pessoas, arruinando tudo. Mantive a calma, tomando meu café. Não arruinei nada. O banco só fez seu trabalho. A voz do Rafael rachou, então a raiva derramando. Meu Deus, pai. Por que o senhor não pode simplesmente ajudar a gente?
Por que tem que tornar isso mais difícil? Coloquei a caneca. Encontrei os olhos dele. Ajudar vocês? Eu dei esta casa para vocês. Dei anos. E o que recebi em troca? Silêncio. Traição. Vocês querem mais? Mereçam. O rosto dele se contorceu, dividido entre vergonha e raiva. Cíntia agarrou o braço dele, sibilando. Não escuta ele. Ele está manipulando você. Mas a semente já estava plantada. Vi nos olhos do Rafael. Dúvida. Naquela tarde, depois que se trancaram no quarto de novo, sentei sozinho com o relógio de bolso na mão. Seu tic-tac constante combinava com o ritmo dos meus pensamentos. Cada segundo era outro lembrete de que paciência compensa. Pressão não precisa ser barulhenta. Pode ser quieta, constante e implacável, como água contra pedra, escavando fundo com o tempo. Na manhã seguinte recebi uma ligação do Geraldo. A voz dele estava calma, mas havia uma ponta de satisfação. Eles tentaram de novo, ele disse. Outra tentativa de entrar no crédito, bloqueada. Meu escritório sinalizou. Estão ficando sem opções. Bom, respondi. Cuidado, porém, ele alertou. Desespero faz as pessoas se tornarem imprudentes. Ele não estava errado. Naquela noite, Cíntia me confrontou diretamente. Ficou na sala, os olhos em chamas. Você se acha esperto, né? Cortando a gente de todos os ângulos. Você gosta disso? Ver a gente lutar? Encontrei a fúria dela com quietude. Luta ensina lições que nada mais pode. Rafael ficou atrás dela, o rosto pálido. Ele não disse nada, mas seu silêncio gritou mais alto que palavras. Cíntia deu um passo mais perto, a voz um silvo. Você não vai ganhar. Vou garantir isso. Olhei para ela calmamente, então me recostei na cadeira. Você já perdeu, Cíntia. Só não sabe ainda. A mão dela tremeu, o maxilar apertado. Ela girou nos calcanhares, arrastando Rafael com ela, o bater da porta deles ecoando pelo corredor. Fiquei no silêncio, o relógio fazendo tic-tac na parede. O primeiro golpe havia caído. Os planos deles estavam se desfazendo, a confiança rachando. E eu não havia levantado a voz uma vez. Naquela noite, conforme me deitava, pensei na minha esposa de novo. Me perguntei o que ela diria se visse tudo isso. Imaginei o sorriso dela, suave, mas firme, e suas palavras. Paciência, sempre paciência. Ela entenderia, sempre entendia. A chuva começou a cair lá fora, batendo na janela como dedos tamborilando no vidro. Escutei ela, constante e certa, até o sono finalmente vir. Quando a manhã rompeu, me levantei com uma calma que não sentia há anos. A maré estava virando, e eles sabiam. Pressão estava se construindo, quieta, mas imparável. E logo as paredes que haviam construído com arrogância e mentiras viriam abaixo. O relógio de bolso fez tic-tac na minha palma, constante como sempre. O tempo era meu agora, e a cada segundo que passava, o medo deles ficava mais cortante, o silêncio deles mais alto. O acerto de contas havia começado. O primeiro sinal de que a tempestade estava perto veio de alguém que nunca esperei. Foi num sábado de manhã, o tipo que deveria ter sido comum. A casa cheirava a café e torrada, luz do sol caindo no chão da cozinha. Cíntia estava silenciosa, a raiva ainda fervendo das discussões da semana passada. Rafael sentava na mesa, os ombros curvados empurrando ovos pelo prato sem comer. Eu estava na minha cadeira de sempre, o relógio de bolso descansando na minha palma, seu tic-tac constante como respiração. Então veio a batida na porta. Cíntia levantou a cabeça bruscamente, irritação passando pelo rosto. Quem visita a essa hora? Ela murmurou, empurrando para trás do balcão. Abriu a porta e congelou. Parada ali estava a irmã dela, Evelyn. Evelyn era mais nova, mais afiada, com o mesmo cabelo escuro mas olhos mais suaves. Não havia há anos. Não desde um churrasco de família quando Rafael e Cíntia eram recém-casados. Ela entrou, a voz calma, mas com algo que Cíntia não queria ouvir. Cíntia, ela disse, precisamos conversar. O sorriso da Cíntia era quebradiço, a voz tensa. O que você está fazendo aqui? O olhar de Evelyn passou por ela, pousando em mim.
Queria ver ele, ela disse claramente. O ambiente ficou parado. O maxilar da Cynthia apertou. Por quê? Evelyn caminhou mais perto, os olhos firmes nos meus. Porque tenho ouvido coisas e não gosto de mentiras. Cynthia sibilou entre os dentes. Não aqui. Não agora. Mas Evelyn a ignorou. Puxou uma cadeira, sentou na minha frente. O senhor tem sido chamado de mendigo, que está puxando eles para baixo. Mas as pessoas na cidade estão falando diferente, que o senhor é quem mantém esta casa de pé. Estudei o rosto dela. Não havia maldade ali, nenhum cálculo, apenas uma honestidade quieta, rara nesta casa. E o que você acredita? Perguntei. Ela se inclinou para a frente, baixando a voz. Acredito que o homem que construiu esta casa não é do tipo que vive às custas de ninguém. Acredito que minha irmã tem distorcido a verdade. Cynthia bateu a palma no balcão. Para com isso, Evelyn. Você não sabe do que está falando. Evelyn se virou, o tom frio. Sei o suficiente. Sei que você anda contando para os outros coisas que não são verdade. Sei que você tem tentado empurrar ele para fora. Rafael se remexeu desconfortavelmente, os olhos indo de uma para outra. Abriu a boca, mas Cynthia o cortou. Rafael, não fica aí parado. Fala para ela. Fala para ela como tem sido difícil pra gente. Fala que precisamos desta casa. Mas Rafael não falou. Olhou para o chão, seu silêncio mais alto que nunca. Evelyn balançou a cabeça. Era isso que eu pensava. Olhou de volta para mim. Se algum dia o senhor precisar de alguém para falar a verdade, me liga. Não vou deixar ela manchar seu nome. Cynthia corou vermelha, a voz tremendo de fúria. Você está tomando o lado dele? Contra sua irmã? Evelyn ficou de pé, a voz cortante. Estou do lado do que é certo. O silêncio depois que ela saiu foi grosso, sufocante. Cynthia ficou congelada, as mãos fechadas. Rafael ainda não olhava para cima. Simplesmente sentei lá, o relógio de bolso fazendo tic-tac na minha mão, um sorriso fraco curvando na ponta dos meus lábios. A maré estava mudando. Alguém do próprio sangue dela havia escolhido ficar do meu lado. Naquela noite, a casa estava pesada de tensão. Cynthia mal falou com Rafael, a raiva derramando em portas batidas e passos cortados. Rafael bebeu mais que o normal, cuidando de um copo de cachaça na mesa muito depois dela ter ido para a cama. Sentei na frente dele, o abajur jogando sombras nas paredes. Ele olhava para o copo. Ela acha que você está orquestrando tudo isso, murmurou. Observei ele cuidadosamente. E o que você acha? O maxilar dele apertou. Não sei mais o que pensar. Olhou para mim, então, os olhos cansados. Só sei que tudo está desmoronando. As coisas desmoronam quando são construídas em mentiras, eu disse quietamente. Ele se encolheu com as palavras, desviou o olhar. Depois de um longo silêncio, sussurrou. Às vezes me pergunto se fiz a escolha errada. Me inclinei para a frente. Nunca é tarde demais para fazer a certa. Mas ele não respondeu. Terminou a bebida, ficou de pé e caminhou devagar pelo corredor. Os dias que se seguiram carregaram o peso da mudança. Sussurros na cidade ficaram mais altos. No botequim, as pessoas não baixavam mais a voz quando falavam da Cynthia. Ela passou dos limites, um homem disse, tentando tomar o que não é dela. Outro acenou. Mas o velho, ele é firme. Sabe o que está fazendo. Não precisava adicionar minha voz. A comunidade estava falando por mim agora e Cynthia sentia. Toda vez que caminhava pela cidade, os ombros dela enrijeciam, o sorriso forçado. Podia sentir a mudança, mesmo que não admitisse. Uma noite, conforme o sol baixava, sentei na varanda. O ar pesado com cheiro de chuva. Rafael saiu quietamente, uma cerveja na mão. Sentou do meu lado, olhando para o quintal. Por um tempo não dissemos nada. Então ele suspirou. Pai, ele disse, a voz baixa. Você pensa na mamãe. No que ela diria se visse tudo isso? Me virei o relógio de bolso na mão, escutando seu tic-tac constante. Todo dia. Ele engoliu difícil. Penso nela também. E sei. Sei que ela não ia querer assim. Olhei para ele procurando no rosto.
Havia dor ali, mas também um pisco de outra coisa. Reconhecimento, talvez até arrependimento. Então, por que você deixa ser assim? Perguntei. Ele não respondeu de cara. Finalmente murmurou. Porque tenho medo de perder tudo. Acenei devagar. Você já está perdendo. As palavras ficaram entre nós pesadas e inegáveis. Ele olhou para o chão, os ombros tremendo ligeiramente. Pela primeira vez, vi ele rachar. Não com raiva, não com desafio, mas com tristeza. A voz da Cíntia chamou de dentro, cortante, mandona. Rafael, vem cá. Ele limpou o rosto rapidamente, ficou de pé e caminhou de volta para dentro sem me olhar. Fiquei na varanda, escutando os grilos começarem seu coro noturno. O céu escureceu, e as primeiras gotas de chuva bateram no corrimão. Fechei os olhos, respirando o ar fresco. As rachaduras estavam se alargando. Era só questão de tempo antes da fachada inteira desabar. Mais tarde naquela noite, sentei no meu escritório, escrevendo num diário de couro que não tocava há anos. Escrevi sobre os insultos, as traições, o silêncio que cortou mais fundo que palavras. Mas também escrevi sobre a força que ainda tinha, os aliados que haviam se apresentado, a verdade que estava lentamente vindo à superfície. A caneta se moveu constantemente, cada palavra um pedaço de armadura, cada página um escudo. Quando terminei, coloquei o diário ao lado da pasta de documentos. Evidência e memória lado a lado, fatos e sentimentos ambos prontos quando a hora chegasse. Lá fora, a chuva caiu mais forte, tamborilando contra as janelas. Sentei no escuro, o relógio de bolso fazendo tic-tac na minha mão, e sussurrei no silêncio. Não vai demorar mais. O colapso não chegou com estrondo, mas com o desfazer constante de fios que haviam sido puxados por muito tempo. Começou numa manhã cinza quando o telefone tocou. Não uma vez, mas repetidas vezes até Cíntia finalmente atender com um alô latido. Podia ouvir a voz do outro lado alta o suficiente para carregar pelo fone. Um credor impaciente e impiedoso. O tom da Cíntia vacilou, a afiação usual embotada pelo pânico. Não. Estamos bem. Vamos conseguir o dinheiro. Só nos dá mais uma semana. Sim, eu falei que ele vai assinar. Está só levando tempo. Sentei na sala. O jornal aberto, mas não lido, escutando cada palavra desesperada. Rafael entrou no meio da ligação, a gravata torta, o rosto pálido. Congelou quando percebeu as palavras dela. Então fechou os olhos, derrotado. Quando ela desligou, o silêncio era insuportável. Outro credor? Perguntei uniformemente. Cíntia girou, os olhos em chamas. Isso é culpa sua. Cuspiu. Se você simplesmente assinasse, nada disso estaria acontecendo. Dobrei o jornal, calmamente, coloquei de lado. Se eu tivesse assinado, tudo isso teria desabado ainda mais rápido. A voz do Rafael rachou quando falou. Cíntia, para. Ele não vai fazer. Ela se virou para ele, a fúria derramando. Você sempre fica do lado dele. Acha que ele se importa com a gente? Ele quer que a gente se dane. Os olhos do Rafael foram para os meus. Pela primeira vez, ele não desviou. Seu silêncio não era concordância desta vez, era exaustão. Ao meio-dia, o primeiro visitante chegou. Um homem de jaqueta escura bateu na porta, prancheta na mão. Cíntia correu para atender. A voz brilhante demais, desesperada demais. Houve um engano. Ela disse rapidamente. Estamos resolvendo. Mas o homem não estava lá para explicações. Entregou um aviso, cortado e definitivo, antes de ir embora. Vi as mãos dela tremerem quando leu. Rafael pegou dela, o rosto perdendo toda a cor. Processo de execução. Cíntia amassou o papel, se virou para mim como um animal encurralado. Você fez isso, sibilou. Você nos destruiu. Me levantei devagar, a voz calma, deliberada. Eu não destruí nada. Simplesmente recusei dar a vocês a arma para se destruírem. Ela se lançou em minha direção, mas Rafael segurou o braço dela, puxando-a para trás. Cíntia, chega. O olhar que ela deu para ele podia ter cortado pedra, mas pela primeira vez, ele não recuou. Não baixou os olhos. Ficou entre nós, o peito subindo e descendo, dividido entre fúria e vergonha.
Naquela noite a casa estava em caos. Cíntia gritou. Rafael implorou. As paredes carregavam cada palavra. Fiquei no meu escritório, o relógio de bolso fazendo tic-tac na mesa do meu lado, seu ritmo constante cortando o barulho deles. O tempo estava terminando o trabalho que havia começado. Na manhã seguinte, a fachada da Cíntia rachou completamente. Ela marchou para o meu escritório, o cabelo desgrenhado, os olhos selvagens. Bateu as duas mãos na mesa. Você quer nos ver arruinados? É isso que você quer? Olhei para ela uniformemente. Quero honestidade, respeito, coisas que você nunca me ofereceu. A voz dela quebrou, um grito rasgando da garganta. Você é só um velho se agarrando ao poder. Me inclinei para frente, minha voz baixa. Poder não é dado. É construído. E é meu porque eu construí. Rafael apareceu na porta, o rosto puxado. Cíntia, para. Ele disse suavemente. Ele está certo. Ela girou, olhando para ele como se ele tivesse batido nela. Você está ficando do lado dele. Os ombros do Rafael murcharam. Estou cansado. Cansado de mentiras. Cansado de fingir que esta casa é nossa quando não é. Ele deu pra gente morar, não pra tomar. E nós falhamos. A mão dela voou, acertando o rosto dele. O som ecoou no quarto. Ele não se encolheu. Apenas fechou os olhos, o peso de anos pressionando. Me levantei devagar, caminhei pelos dois, e para a sala. O ar se sentia pesado. A própria casa parecendo murchar sob o peso do desespero deles. Lá fora, podia ver vizinhos reunidos na rua, as vozes baixas, os olhos voltados para nossa casa. Os sussurros haviam se tornado uma conversa aberta. Mais tarde, naquela tarde, outra batida veio. Desta vez, não era um credor ou um mensageiro. Era Geraldo, meu amigo advogado, parado alto com uma pasta nas mãos. Entrou, acenou para mim, então olhou para Cíntia e Rafael. É hora, ele disse simplesmente. Cíntia rachou a voz. Hora do quê? Geraldo pôs a pasta na mesa, abrindo com cuidado deliberado. Essas são as proteções que seu pai colocou no lugar. O fideicomisso, as escrituras, os registros. Legalmente esta casa é dele e intocável. Nada que vocês tentaram mudou isso. O rosto da Cíntia empalideceu, os lábios se separando sem som. Rafael afundou numa cadeira, a cabeça nas mãos. Falei então, minha voz quieta, mas cortante. Fiquei em silêncio porque era paciente. Deixei vocês acharem que estavam ganhando. Deixei vocês acreditarem que eu era fraco. Mas agora vocês veem a verdade. Eu não sou um mendigo. Eu sou a fundação que vocês tentaram apagar. Cíntia tremeu, a fúria desabando em algo como medo. Você não pode simplesmente... Posso, interrompi. E fiz. O ambiente caiu em silêncio. Só o tic-tac do relógio na parede preenchia o ar. Conforme Geraldo saiu, fechei a porta atrás dele. Cíntia ficou congelada, o mundo desabando ao redor dela. Rafael me olhou, os olhos cheios de arrependimento, de vergonha, de algo que podia ter sido amor uma vez. Sinto muito, pai, ele sussurrou. Acenei, mas não disse nada. Sinto muito. Era uma palavra pequena demais. Naquela noite a casa ficou quieta de um jeito que não havia sido em anos. Cíntia se trancou no quarto. Rafael sentou na mesa muito depois das luzes diminuírem, olhando para nada. E eu sentei na minha poltrona, o relógio de bolso fazendo tic-tac constantemente na minha mão, sabendo que a tempestade havia quebrado. O colapso chegou. E não veio com violência ou raiva. Veio com o poder quieto da verdade, paciência e o peso lento do tempo. Quando finalmente fechei os olhos, o sol quente no rosto, pensei na minha esposa de novo. Sua voz na minha memória, suave, mas firme. Paciência. Sempre paciência. E sorri, porque paciência me trouxe aqui, ao momento onde as mentiras estavam em ruínas, e a verdade ficou mais alta que nunca. A justiça havia chegado não com gritos, não com punhos, mas com a força silenciosa de um homem que se recusou a ser apagado. E isso era suficiente. Obrigado por me acompanharem nesta jornada. Se gostaram desta história, por favor curtam este vídeo.
Inscrevam-se no canal e compartilhem seus pensamentos sobre esta história nos comentários. Para ouvir a próxima história, cliquem na playlist que está sendo mostrada agora.